Alerta de desespero. Fábio Carille mudou tudo e vai literalmente para o tudo ou nada. Se ganhar, respira, ao menos por mais alguns dias. Mas se perder, pode vir a ser demitido pelo Santos, que enfrenta o Amazonas neste sábado a partir das 4 horas na Vila Belmiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre este confronto importantíssimo para o Santos, que eu já considero que já está em crise. E nada melhor do que um jogo dentro da Vila Belmiro para espantar a crise nesta interminável Série B, o pesadelo que parece que nunca vai acabar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira, e no vídeo desta sexta-feira, análise pré-jogo de Santos e Amazonas, Amazonas e Santos. A bola rola neste sábado, às 4 horas, na Vila Belmiro, jogo com transmissão do Premier. Antes da gente falar tudo sobre este confronto, eu peço para você já se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar e vir fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família. Estamos indo rumo aos 5 mil inscritos. E agora, falando sério, falta muito pouco mesmo. 23 no momento que eu gravo esse vídeo. Então vamos tentar até o fim da nossa live pós-jogo de amanhã, e assim que acabar o jogo eu aguardo você aqui no nosso canal para a nossa live pós-jogo, chegarmos à meta de 5 mil inscritos. Vem novidade por aí e eu conto com a sua inscrição, tá certo? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e joga esse vídeo naquele grupo que você fala do Peixão, para que quem não me conhece possa vir a conhecer aqui o nosso canal, tá certo? Para esse jogo, o Santos vai ter muitas mudanças, seja dentro de campo, seja no banco de reservas. JP Sherman, Rainer e Pedrinho estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Pedrinho e Rainer fora não deixa de ser reforço para o Santos. E dentro de campo, como eu disse na introdução desse vídeo, o Carille mudou tudo. Vai para o tudo ou nada e deve promover 4 ou 5 mudanças, quase em todos os setores do campo. Algumas mudanças forçadas, como na lateral direita por cartão, e tem jogador recém-contratado que deve começar o jogo já como titular, o que não deixa de ser incoerente da parte do nosso treinador. Mas como é que a gente vai cobrar coerência do seu Fábio Carille, né? E esse jogo, meus amigos, não deixa de ser um confronto direto. Sabe por quê? Por mais que o Santos esteja na segunda colocação com 38 pontos e o Amazonas esteja na 10ª posição com 30 pontos, o Amazonas tem um jogo a menos em relação ao Santos. Então, se uma tragédia acontecer e o Santos perder do Amazonas, o Amazonas vai para 33 devendo um jogo. Se vencer esse jogo que está faltando, pode chegar a 36, o que significaria mais um time nesse bolo, né? Já que o Carille disse que a Série B está gostosinha com todo mundo embolado. E essa partida, o Santos vem numa fase muito ruim. Nos últimos 15 pontos disputados, o Santos tem apenas 6. Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Em contrapartida, o nosso adversário, vejam só vocês, nos últimos 15 pontos, no mesmo recorte, 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. E ao passo em que o Santos vem de uma derrota para o Avaí na Vila Belmiro e um empate para o Guarani, 1 ponto nos últimos 6, o Amazonas vem de 2 vitórias, 6 pontos conquistados. E então, o Santos precisa urgentemente ganhar. Para esse jogo de amanhã, o Santos tem apenas 2 opções, ganhar ou vencer. E uma coisa curiosa sobre o Amazonas, é um time que tem 21 gols marcados e 21 gols sofridos em 21 partidas. Então, um time que tem média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido a cada jogo desta Série B. Vamos começar mostrando as escalações para você não ficar com aquela curiosidade de como deve vir jogar o Santos e o Amazonas. Vamos para os nossos tradicionais campinhos que eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver como devem jogar as equipes. Deixa eu tirar esse banner daqui, porque ficou um pouco grande e pode atrapalhar a visão de vocês. O time do Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira na lateral direita, Gil, Jair e Escobar, Schmidt, Sandri treinou entre os titulares na quinta-feira e nesta sexta-feira quem treinou foi o Pituca. Então pode ser que nós tenhamos Sandri ou Pituca. Otero volta ao time titular depois da inexplicável escolha pelo Pedrinho, Guilherme do lado esquerdo, Juliano está de volta depois de um mês. A última partida que ele esteve em campo foi no dia 22 de julho contra o Coritiba, jogo no qual ele faz o gol e sai machucado. E o Wendel Silva, anunciado há cerca de 4 dias, treinou 3, 4 dias com o grupo e vai de titular.
Na coletiva pós-jogo do Santos contra o Guarani, o Carille disse que ele tinha treinado pouco tempo, que talvez, no máximo, levaria ele para o banco de reservas e do nada o rapaz deve começar como titular. Coisas da vida, não é mesmo? E o nosso adversário, o Amazonas, deve entrar em campo com Marcão, desculpem, Ezequiel, Miranda, Alvarino e Fabiano, Cauã Barros, Eric e Diego Torres, Enio, Matheus Serafim e Luan Silva. Nesse esquema aqui, o Diego Torres tem um pouco mais de liberdade para jogar, parecido com o Santos, que acaba tendo o Juliano mais próximo do centroavante, tá certo? E aí, eu quero começar mostrando para vocês, a gente vai voltar para os campinhos já já, mas eu quero compartilhar aqui com vocês uma análise tática que eu preparei. A semana foi muito corrida, o Santos jogou na quarta, ontem eu tive muitos compromissos no meu trabalho e hoje já sexta já tenho que gravar, também tive muita coisa para fazer, só deu para assistir um jogo e olhe lá. Eu optei por assistir ao jogo entre Sport e Amazonas, porque eu queria ver o comportamento do Amazonas jogando fora de casa. E eu preparei um material para vocês para mostrar o que o Santos precisa necessariamente fazer. Claro que dá para ganhar de outras formas, mas é algo até pela postura do Santos que eu acho fundamental que o Santos faça para ganhar dentro da Vila Belmiro e somar 3 pontos, porque na outra sexta-feira o Santos joga de novo na Vila contra a Ponte Preta. Então, se Deus quiser, o Santos possa fazer 6 pontos para virar essa página, para evitar que uma nova crise chegue na Vila Belmiro, tá certo? Então, vamos começar aqui com a nossa gloriosa análise tática. Olha aí, o Sport jogando como mandante contra o Amazonas, logo no começo do jogo, marcação-pressão. O Barleta fecha o lateral direito, o Coutinho pressiona o zagueiro, o Fabrício Domingues vigia os volantes e o Lucas Lima fica de olho no zagueiro. Esta marcação-pressão, em que o jogador do Amazonas não tem como sair, obriga ele a tocar para o goleiro, e o goleiro vai dar um chutão. Nesse print, vocês vejam, o goleiro aqui, apesar de ter andado mais de 30 segundos, aqui foi o cronômetro da detentora dos direitos que seguiu rolando e esse VT foi do lance, né? O goleiro quebra essa bola, o lateral do Sport, Fabinho, ganha esse duelo, o Fabrício Domingues ganha a segunda bola, dá essa casquinha e acha o Coutinho aqui que quase faz o gol, logo no começo do jogo. Um pouco mais adiante, olha aí, de novo, o Sport sobe a marcação, o Barleta pega o lateral, o Coutinho fecha aqui em cima, o Lucas Lima está vigiando o Fabiano, que nesse jogo jogou como zagueiro e não como lateral esquerdo, e o Domingues fica aqui entre os volantes, encerrando, né, cessando as opções de passe do Amazonas. Você vai ver que o goleiro dá essa quebra e aí o Amazonas não consegue jogar. O Sport, de novo, ganha esse disputa e sai o gol. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o que a gente acabou de falar da marcação-pressão, tirando as opções do Amazonas sair por baixo ou sair de forma tranquila. E depois, um importante caminho do gol, o Santos precisa explorar os duelos em cima do Ezequiel. É o jogador mais baixo da linha de defesa do Amazonas e é também talvez o jogador de menos velocidade, de menos força física. Aqui o Barleta dá uma casquinha e o Fabrício Domingues, que eu pus esse círculo aqui para mostrar para vocês, ele se projeta aqui, ganha do Ezequiel, faz a jogada, toca para o Barleta e faz o gol. Então aqui, duas coisas em uma. A marcação-pressão que tira a paz do Amazonas e jogar em cima do lateral direito Ezequiel. Um pouco mais adiante, de novo, o Sport aqui já marcando agora num bloco médio, não com a pressão lá em cima. Mas olha como as opções de passe estão todas fechadas. O Barleta pega o lateral, o Coutinho já está começando o movimento de pressão no lateral, o Fabrício está aqui e esse passe não vai chegar aqui. Sem opção de passe, o Ezequiel vira o corpo e toca para trás. Ele toca errado e obriga o seu time a correr para trás. E o Sport continua subindo a pressão. Olha o zagueiro aqui onde veio parar, tocou para o goleiro. O goleiro vai dar um quebra. Novamente, o Sport vai ganhar o duelo, um duelo que se desenlaça por aqui e acha o Lucas Lima livre. Por quê? O time do Amazonas estava começando a sair para o jogo, fazendo a transição ofensiva. Quando perde a bola, o time está desorganizado. O Sport recupera essa bola e acha o Lucas Lima, que está absolutamente livre. O Fabiano, zagueiro do Amazonas, percebe isso e salta a pressão para marcar o Lucas Lima. Afinal, ele pensou, ó, não vou deixar o armador do time livre. Quando ele salta a pressão, ele gera esse espaço nas costas dele. E o Lucas Lima, por mais que a gente deteste ele, é inegável que ele tem certa qualidade. De primeira, ele dá esse tapa nas costas do zagueiro Fabiano, o Coutinho faz o gol. Com 14 minutos de jogo, o Sport tinha marcado 2 gols,
fruto dessa pressão alta que não deixou o Amazonas sair jogando de forma tranquila. Então, é imperativo que o Santos faça isso. Jogando dentro da Vila Belmiro, o Santos precisa transformar a vida do Amazonas num inferno. O Santos não tem feito isso, mas na última vez que venceu na Vila Belmiro, contra o Coritiba, o Santos subiu a marcação e fez jogadas. Contra o Ituano, a mesma coisa. Contra o Sport já não fez isso. E o jogo terminou como terminou. Então, nas últimas vezes em que o Santos ganhou dentro de casa, foi com essa marcação, pelo menos em algum momento do começo do jogo, essa marcação-pressão. Então, o Santos precisa fazer isso para atrapalhar a saída de bola do time do Amazonas. O Alvarino sai jogando melhor do que o Miranda. Então, se o Santos conseguir direcionar, induzir a saída de bola para o lado direito, é um caminho interessante. E voltando para os campinhos, eu quero mostrar uma coisa para vocês que o Santos precisa fazer. Se o Sandri jogar na coletiva pós-jogo de Santos e Guarani, naquele trágico empate, o senhor Fábio Carilli disse que a ideia de ter colocado o Sandri era que, com o Sandri em campo, ele e o João Schmidt presos e liberando os dois laterais. Então, se o Sandri de fato jogar, eu espero que o senhor Fábio Carilli repita esta estratégia, porque ao repetir esta estratégia, o Santos pode ter um interessante caminho de gol pelas beiradas. Como eu disse, o Ezequiel talvez seja o ponto mais fraco da defesa do Amazonas, e liberando os laterais, o Santos pode, né, se o plano der certo, se tudo correr como a gente espera, porque a gente sabe que quando a bola rola, o Santos não tem tática nenhuma, mas no mundo ideal, o Santos pode ter um caminho interessante pelas laterais do campo, explorando essa situação de 2 contra 1 em cima dos laterais. O Rodrigo Ferreira, por mais que não tenha uma vocação ofensiva, junto com o Otero para cima do Fabiano, mas principalmente do Guilherme, nosso principal jogador, e do Escobar em cima do Ezequiel. É claro que o Enio e o Serafim vão recompor, eles jogam com essas duas linhas de 4 bem definidas, mas é importante que o Santos faça isso para tentar, com a ultrapassagem dos laterais, explorar essa situação de 2 contra 1 em cima dos laterais. E mais do que isso, eu vou apagar essa marcação, eu quero lembrar para vocês que nessa situação, uma coisa que o Santos pode explorar também é a seguinte, né? Imaginemos que a saída de bola começa aqui com o João Schmidt, o Sandri faz esse apoio, mas o Santos então conseguiu passar dessa primeira linha de marcação do Amazonas. Então essa bola chega aqui e o João Schmidt consegue subir um pouco, né? O Santos consegue chegar já no campo de ataque do Amazonas. O Santos pode, seja com o Schmidt subindo mais, seja com o Sandri, quando essa bola chega por aqui, o Otero pode vir por dentro e o Santos, de novo, naquela situação, explorar uma situação de superioridade numérica. O Otero trazendo o jogo por dentro e aí o Santos pode ter essa situação aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. De novo, 3 contra 2, porque o Diego Torres, ele vai marcar, é claro, mas ele não vai, ele deve provavelmente, marquei errado aqui, ele deve fazer no máximo uma sombra no primeiro volante do Santos, que deve ser o nosso querido João Schmidt. Então o Santos pode, quando essa bola chegar aqui no campo de ataque, me desculpem, tentar triangular por baixo, com a presença do Juliano, que é um jogador que tem uma técnica refinada, tentar gerar esse 3 contra 2 também por dentro. Então olha as opções que o Santos vai tendo. 2 contra 1 pelos lados do campo, que é o ponto mais fraco do Amazonas, e também explorar a superioridade numérica no campo, na faixa central do campo, tá certo? E aí também, voltando aqui para mim, para a gente já finalizar esse vídeo, dizer para você que o Santos precisa ficar de olho, sobretudo, nos pontas tô confundindo com o Guarani, porque o jogo de quarta não sai da minha cabeça. Do Amazonas, o Matheus Serafim, é um jogador de força, que bota a bola para disputar a corrida com o lateral, então o Rodrigo Ferreira vai ter trabalho, o Otero vai precisar ajudar. Do lado de lá, o Enio, que fez o gol contra o Santos no primeiro turno, partida em que o Amazonas nos vence. O Enio também é um jogador veloz, mas ele traz também por dentro, porque dos laterais do Amazonas, o Fabiano fica mais, porque já é um jogador mais velho, tem uma técnica, mas não tem tanta explosão. Então o Fabiano fica mais, o Enio vem um pouco mais por dentro para abrir o corredor para o Ezequiel. Então o Santos também vai precisar prestar atenção nos 2 jogadores de extremo do Amazonas. O Enio pela direita e o Serafim, principalmente o Serafim, que é veloz pra caramba pelo lado esquerdo. E com o Wendel em campo, não sei a real condição física do jogador, mas acho que o Santos ganha uma opção diferente do Furt.
perde na jogada aérea, e o Santos tem tido muitas dificuldades para criar por baixo, só fica dando balão para o Furt, mas o ganha a opção de atacar o espaço. O Wendel é um jogador de mais força, de mais velocidade, e aí o Santos pode ter bolas lançadas para o centroavante. Tomara que sejam lançadas e não com aquele chutão aleatório que o Santos costuma fazer. Mas no geral, meus amigos, é isso. Como eu disse no começo desse vídeo, o Santos tem duas opções: vencer ou ganhar. É um confronto direto. Não vamos deixar o Amazonas se criar. E se o Santos perder, o Santos só não sairá do G4, porque no número de vitórias, ainda que o América Mineiro vença o seu jogo, o Santos terá um número de vitórias a mais. Mas é fundamental que o Santos ganhe, porque é uma rodada em que talvez o Santos tenha o seu jogo menos complicado, porque os nossos adversários, para encerrar esse vídeo, eu vou pegar aqui, por exemplo, tem um confronto direto entre Vila Nova e América Mineiro, domingo às 6h30. E também o Novo Horizontino joga fora de casa contra o Ceará. Ceará que vem bem, vem com 32 pontos e se ganhar pode encostar no G4. Então, o Santos tem talvez o jogo mais acessível, embora todo jogo do Santos seja difícil e pelo que a gente tem visto recentemente, o pior jogo do Santos é sempre o próximo. Mas que dessa vez, neste sábado, o Santos espante essa urucubaca, essa preguiça do time e some 3 pontos para estancar essa crise. Quando acabar o jogo, espero você na nossa live pós-jogo para debatermos esta partida. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, comentar, compartilhar e vir fazer parte aqui do nosso canal. Estamos indo rumo aos 5.000 inscritos e com menos de 30 nós chegaremos lá e eu conto com você. Voltamos amanhã com o nosso pós-jogo. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até mais.